Ninguém jamais atingirá a iluminação. E o guru? Nunca, ninguém. Quem atinge a iluminação? Na verdade, a frase ninguém, ela não é real, porque ela deveria ser um pouco mais definida, né? Nenhum ego alcançará a iluminação. Porque quando nós já definimos aqui no canal, né? O eu sou, com nada depois, e o eu Hudson. Eu Hudson nunca atingirá a iluminação, mas o eu sou nunca deixou de ser. Então, eu acho que a sacada é exatamente essa. A gente fica sempre, às vezes, se prendendo, imaginando que o Hudson vai perceber Deus. Mas, na verdade, o Hudson vai perceber a verdade ou a realidade de Deus. Mas, na verdade, Deus vai perceber a falsidade do Hudson. Então, é por isso que o camarada fala que o último passo é a graça. Porque é o Deus que vai ter que dar esse último passo. Você só vai até a porta. Né? A passagem para o outro lado não vai ter a sua iniciativa. E é interessante que esse Deus, ele é impessoal. Então ele também não vai ter vontade, ele não vai ter nada. É basicamente um reconhecimento. Falando desse Deus aí, né? Eu até fiz uma observação um tempo atrás, não sei se eu coloquei no canal ou se eu só comentei, eu só imaginei. Isso é dificuldade para mim saber o que eu fiz com isso. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, a dificuldade de saber o que eu fiz com isso. Mas assim, tá... eu fiz uma comparação e na época eu não achei válida, hoje eu acho super válida. Esse Deus, criador de todas as coisas, que o cristianismo cita, do qual nós estamos teoricamente falando aqui, se você analisar de maneira fria, você vai ver que ele não difere muito dos deuses gregos, cara. Ele tem ciúme, ele tem filhos especiais e tal. É que os gregos humanizaram demais os seus deuses, né? Mas o cristão faz a mesma coisa, ele se entristece. O Deus cristão, ele é capaz de se arrepender. Não, Deus se arrependeu. Como que um ser onisciente, onipotente, se arrependeu de alguma coisa? Eu acho que a barreira, o limite aí é outro. Eu acho que esse Deus que tu tá falando é o Deus manifesto, que é o tal do Ishvara. Sim, é isso aí. E aí esse cara é humanizado, ele tem atributos. Deus com atributos e Deus sem atributos. Porque eu não consigo me referir a nada. A gente falou em alguns vídeos atrás que eu não posso falar nem que ele é infinito, nem que ele é... não tem como atribuir nada a ele. Então, acho que esse é o ponto. Para nós vai ficar complicado. Talvez nós desenvolvamos aqui... Desenvolvamos existe? Talvez nós desenvolvamos aqui uma definição para nos facilitar o diálogo. Já desenvolvemos aqui a definição do eu, né? Eu, Hudson, e o eu sou, para a gente diferenciar. Mas esse Deus, se os deuses, né, em geral, já são tratados com letra minúscula, e esse Deus, que é o Deus cristão, o criador de todas as coisas, é o Deus com letra maiúscula, o Deus Atman, como ele é? Como eu defino, como eu escrevo? Não, é claro, apenas de maneira didática, como faríamos isso? Eu acho que o Brahman, ele é além de tudo, né? Quando a gente fala Deus, da vontade de Deus. Deus, aí já tá pessoalizado. Deus tá. Qualquer Deus, qualquer religião que tu falar, não é. Agora, o último, a verdade última que a gente se refere e tal, que a gente às vezes pensa que tá longe, que tá no espaço, no céu e tal, é o que você é, na verdade, é o que tá dentro de você. É o Brahman, é o Atman. E só que ele é impessoal, sem forma e tal, e é difícil de acessar ele. Aí qual que é a sacada? É você chegar o mais perto dele, através do seu eu ego. Quando você vai desconstruindo, esquecendo, o mundo tá lá, um pensamento, tô vendo o pensamento, mas eu ainda tô aqui, eu sou a atenção. Não, agora quem tem atenção? Eu. Ok, mas eu ainda é um senso. Agora eu tenho que perder esse último senso, essa é a última barreira. Eu tenho que ficar orbitando nessa última barreira do eu, do senso de eu. Quando esse senso de eu cair, é a hora que o eu já não cabe mais, sacou? É a hora que eu transponho, eu não tenho mais palavras, eu não tenho mais compreensão perceptível ou traduzível para explicar. E aí esse é o que self, é o eu sou, é aquele último que a gente sempre se refere, que não é o Deus cristão. Que não é o Deus cristão. Eu colocaria o Deus cristão entre esse último e o eu ego. Na verdade é como se fosse um prolongamento do meu ego. Porque, vamos lá, a gente já falou que o próprio mundo, a própria realidade que a gente vê, percebe, interpreta é o ego. No ego a gente pensa que é só a gente, mas tudo é o ego. Tudo é você. A forma que eu vejo é a forma que meu ego filtra a visão. Né? Vejo no sentido amplo. E Deus existe para mim
né? Porque eu sou católico e tal, e Deus existe porque o ego ainda. Ainda é. A criação ainda dele, filho, se eu interpreto, ainda se eu quero olho... ser filho dele, e por aí vai. Eu Exatamente, quero ser filho cara. dele, eu quero ser criado por ele. Eu acho que nós podemos criar aqui, eu não sei se crio ou se eu deduzo, mas vamos lá. Nós podemos criar aqui a nossa pseudo-iluminação. O que seria essa pseudo-iluminação? A escuridão, já que, né, o inverso de iluminação seria a escuridão, é a identificação plena com o eu Hudson, com o eu ego. Eu acho que a iluminação, a pseudo-iluminação, seria quando o meu ego se identifica com o Atman. Ele se identifica mais com o Atman, ele se sente mais Atman de que ele se sente Marcos. Se apega mais ao eu invisível do que o eu visível, manifesto. Tem um conceito, eu não sei se ele está engrenando direito aí, mas Atman tem a ver com espírito. Então, nós somos seres espirituais que estamos vivendo através desse corpo, habitando, etc e tal, mas essencialmente seríamos espíritos que estão tendo essa experiência. Mas a nossa natureza, vamos chamar assim, ela é espiritual. Só que o Atman é isso, né? É você se identificar mais com essa questão espiritual, mais sutil e tal, que aí não tendo o corpo, por exemplo, né? Pode também nem ter os sentidos, mas ele continua tendo pensamento, ele continua tendo mente. Ainda é. Muitas pessoas acreditam que quando você morrer, ou mesmo quando querem entregar o sacrifício, seja qual for a religião, ele espera que um pouquinho dele, do que ele vá para o paraíso, sacou? O cristão espera que todo ele vá para o paraíso. Não só um pouquinho, não. O cristão, ele tem a esperança que isso o ego que ele inteiro. Aqui é o que vai estar lá. Ele quer todo. As memórias. Ele não quer abrir mão de nada. Não, ele quer receberá novo corpo, né, e tal. Mas o ego, a lembrança, tanto que ele quer que leve tudo. Entendi. Só não leva o corpo, mas o resto ele quer que leve tudo, suas memórias e tudo mais. A gente costuma interpretar o espírita como um pouco, vamos dizer, um degrau acima ali, porque o cara já acredita que ele é o espírito que está habitando, encarnou aqui, está existindo e tal. Mas ele ainda acredita que quando ele morrer, ele não só vai manter em certo nível a memória dele, como ele também vai acessar as memórias das outras vidas que ele teve e tal. Então você vê que ele ainda tem um apego a ser alguma coisa, sacou? Você apega ainda mais, você apega toda a existência pregressa. E ter outros e lá eu vou ter uma vida, eu vou ser obreiro, eu vou ajudar os outros que estão... Então, assim, para você realmente se sacar e se livrar dessa coisa toda, tu tem que abrir mão de você mesmo, cara. Por isso que é tão difícil o negócio. E aí, quando você entra na meditação, a gente estava falando antes de começar o vídeo da meditação, e aí você tentar permanecer nesse estado de eu, senso de eu, tô aqui e tal, mas não tem mais nada, eu não tô focando em nada. Porque se você fala, não, vou focar nos pensamentos, aí você é um cara que tá focando nos pensamentos, tá direcionando a sua atenção para alguma coisa. E aí você tem pensamento, então você tá longe, sacou? Você tá pensamento, depois do pensamento já abriu o olho, já tá vendo, já tá pensando sobre o que tá vendo. Então você tem que tentar ir mais fundo, cara, mais para dentro. Pro eu, então vamos lá, então, acho que pelo que eu entendi, que eu usei a palavra, né? Eu pulei a palavra Atman para definir, na verdade, o eu sou. Uhum. Então, você se identificar com o eu sou e se identificar menos com o eu Marcos, o eu sou que tem algo depois. Quanto mais você se identifica, então, talvez o nosso iluminado, né? Já que algumas pessoas desse planeta se autodenominam assim, ele é esse cara que se identifica mais com o eu sou. Com a natureza dele real, essencial, né? Com a sua realidade última, do que ele se identifica com o eu Marcos, o Hudson ou o seu próprio nome. Essa seria a pseudo-iluminação, ou diríamos a iluminação aparente. Aquele cara nunca vai deixar de existir. Quem atinge a iluminação não vai ser arrebatado, sacou? Então, aquele cara ainda continua existindo, continua cortando lenha e pegando água, sacou? Só que aquilo não é mais um fardo para ele não espera nada daquilo. E muito provavelmente ele se livrou já da roda de Sansara, ele não vai reencarnar, não vai remanifestar, não vai acontecer nada. E dali ele vai simplesmente, é o que a gente falou, ele vai diluir o ego dele de tal forma que ele identificou, não é ego, isso aqui não é real, isso aqui é ilusório, eu sou algo além disso, eu sou algo anterior a isso. Esse é o ponto. Eu acho que a pessoa só não consegue realmente deixar de existir, porque nós comentamos um vídeo atrás, ou alguns vídeos aí, que a pessoa quando ela nasce, ela começa a agregar coisas, né? Sempre vai agregando coisas àquela criança e vai formando esse
essa pessoa que tem nome aí. Quando nós estamos nesse mundo, mesmo que você se identifique com o eu, você continua agregando coisas, porque é impossível você abrir mão da memória do dia, por exemplo. Você abrir os olhos, você já começa a registrar coisas, já começa a construir coisas, já começa a manifestar coisas, já começa a julgar, é bonito, é feio, inconscientemente. Então, essa alimentação do seu dia, ela sempre é muito grande, você não vai conseguir se esvaziar dela, né? Por isso que o cara vai sempre existindo. Eu acho que se o ser humano tivesse tempo suficiente, talvez ele conseguisse cada vez mais esvaziando, mas temos aí 70, 90 anos. E sabe lá, quando você realmente tem essa pseudo-iluminação, aos 30, 40, 50, vamos supor que você estivesse aos 50, né? E aí, quanto tempo você vai viver mais? Eu vou viver até os 80 e tal. Metade da vida para você se esvaziar da vida inteira que você absorveu, não tem como. Tem coisas que estão tão intrínsecas em você que você não consegue tirar, sair delas, né? Eu acho que quando tu comentou isso, tu virou completamente para a direção contrária e no próximo vídeo eu vou dizer por quê. Não perca.